Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o meu primeiro podcast. Esse aqui pode ser considerado o episódio 0, porque nesse episódio eu vou falar um pouquinho sobre o porquê que eu tô fazendo esse podcast, pra quem que é esse podcast e vou falar mais algumas coisas também, algumas coisas bem legais. Bom, primeiramente eu quero me apresentar, eu sou Alex Coy, eu trabalho com desenho profissionalmente, eu sou professor de desenho, ilustração e pintura digital. Eu gosto de dizer que é um privilégio poder trabalhar com algo que eu amo, é muito bom mesmo. E eu gostaria de fazer esse podcast para orientar quem está interessado em entrar nessa área, quem gosta de desenho, quem quer saber um pouquinho mais como é possível a gente viver de desenho. Enfim, para todo interessado em pintura digital, ilustração e desenho que queira saber um pouco mais como é esse universo. Por que eu criei esse podcast? Esse podcast, inicialmente eu pensei em fazer algo que eu gostaria de ter ouvido no começo da minha carreira. As informações eram um pouco escassas na época, eu não tinha contato por internet com os grandes ilustradores, os grandes profissionais de desenho que eu admirava. E assim, o contato era um pouco difícil. E a informação, de certa forma, também. Aqui no Brasil a gente carece muito de boas informações. A gente tem uma carência muito grande de conteúdo bom, de conteúdo gratuito. E essa foi a fagulha, né? Foi o embrião do que me motivou a criar esse podcast. E esse podcast também é legal porque eu sei que todo mundo tem uma agenda meio corrida hoje em dia. Você provavelmente vai estar fazendo uma série de outras coisas enquanto você está ouvindo o podcast, e isso é muito bom, porque você vai ter um bom aproveitamento de tempo. Você vai poder estar lavando louça e estar ouvindo o podcast. Se você estiver no trânsito também, você vai estar aprendendo alguma coisa. Se você estiver praticando algum esporte, fazendo uma corrida, na academia, enfim, no metrô, no ônibus, é muito legal, é uma ótima maneira de se educar. E eu vou indicar também outros podcasts que eu recomendo que você ouça, porque eu já aprendi muito com podcast. É um aproveitamento de tempo muito bom. Então, esse é o formato ideal para gente que tem uma rotina muito corrida. Para quem que é esse podcast? Bom, esse podcast, inicialmente, eu quero dirigir a todas as pessoas que estão interessadas em desenho de maneira geral. Independente se você gosta de desenho realista, se você gosta de desenho animado, se você gosta de cartoon, enfim, eu quero criar aqui um universo de contato com desenho. Então eu vou entrevistar uma série de ilustradores amigos meus, eu vou trazer conteúdo que vai te ajudar a melhorar a sua prática do desenho, eu vou criar uma série de conteúdos que realmente te despertem o interesse para desenhar. E claro, eu vou responder as questões que você tem. Então, de imediato, eu já te convido a me mandar qualquer dúvida que você tiver. Você pode mandar para o meu e-mail, que é o contato@alexcoy.com. Eu vou te contar um pouquinho agora como que eu comecei a trabalhar com desenho. Desde menino eu gostava de desenhar, né? Sempre gostei, mas chegou um momento da minha vida em que eu decidi que eu queria trabalhar com desenho. E aí eu comecei a estudar um pouquinho como funcionava esse mercado. Eu já tinha ouvido falar que algumas pessoas aqui no Brasil trabalhavam com quadrinho para fora, para o mercado americano. E aí eu comecei a me inteirar um pouquinho sobre isso. Em 2004 eu comecei a estudar desenho mais aprofundadamente. E em 2005 eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi como frentista, num posto de gasolina na zona leste de São Paulo. Ou seja, nem sempre as coisas foram do jeito que eu gostaria que fossem. O meu primeiro emprego foi em uma área que não tem nada a ver com desenho. Mas eu vou te falar um pouquinho como isso é importante, como isso foi importante para a minha formação como desenhista. Trabalhando como frentista, eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. E eu percebi também que as pessoas que ficavam ali, que não estudavam, não procuravam fazer algo diferente, investir em si mesmas, elas ficavam ali, havia algumas pessoas que trabalhavam lá há 30 anos, trabalhando como frentista e desde novos começaram a trabalhar como frentistas e continuaram. E não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. A profissão de frentista é uma profissão qualquer, né, honrada e enfim. Eu não estou aqui falando mal da profissão de frentista.
Eu tô aqui falando que não é o que eu gostaria de fazer, eu pessoalmente. E aí eu comecei a estudar com mais afinco, com mais objetivo, né? Eu tinha um objetivo claro, que era trabalhar com desenho. E quando você tem um objetivo, isso é a mola propulsora para você seguir adiante. Você já está dando um passo em direção a algo que você quer conquistar. E foi muito difícil, porque eu estudava no centro de São Paulo, né? Eu estudava na Quanta Academia, o meu curso durava das 9 da manhã à 1 da tarde. Aos sábados eu fazia esse curso. Eu tinha que sair de casa super cedo, eu levava 2 horas para chegar até a escola e 2 horas para voltar. Então eu ficava 4 horas, 2 horas indo e 2 horas voltando. E como era aos sábados, eu também trabalhava aos sábados. E aos sábados eu entrava às 2 horas em Itaquera. E então assim, eu tinha que sair 1 hora mais cedo do meu curso. Como eu morava longe, eu ficava mais tempo na condução do que no curso. Eu ficava 3 horas no curso apenas e 4 horas fora indo e vindo. Ou seja, eu não aproveitava todo o curso, né? Eu não tinha essa oportunidade. Mas isso acabou me dando mais força para eu seguir adiante, porque assim, foi um desafio maior, mas isso me ajudou a valorizar o tempo que eu estava presente lá. Então eu chegava mais cedo, né? Eu levava exercícios, eu me empenhava de verdade para aproveitar o máximo do curso que eu podia. Por que eu estou falando tudo isso? Durante esse período que eu trabalhei como frentista, bem mais do que 50% do dinheiro que eu recebi como salário, eu guardava para a faculdade. Então, assim, eu tinha um objetivo e eu comecei a fazer uma poupança para usar na faculdade, que eu sabia que eu ia ter que investir em materiais, enfim, uma série de coisas. E então eu já sabia, eu já me preparava para isso. Por que eu estou te contando tudo isso? Para mostrar que qualquer pessoa pode fazer algo que ela realmente queira. Eu não nasci em berço de ouro, eu não tenho nenhum privilégio, eu consegui isso com o meu esforço, né? Então assim, eu não sei qual é a sua situação, com o que você trabalha, se você realmente quer desenhar, quer trabalhar com desenho. Pode ser que o desenho para você seja apenas um hobby, e ok, sem problemas. Mas se você quiser trabalhar com qualquer coisa, que não seja o desenho, que seja com design, com informática, com qualquer coisa, quem vai determinar isso é você, com seu esforço e sua dedicação. Claro, muitas pessoas nascem com algumas facilidades. Por exemplo, nascem com muita grana, né? Podem estudar nas melhores faculdades, já nascem morando perto de lugares, né? No centro de São Paulo, grande centro, Rio de Janeiro, Curitiba, tem tudo perto. Mas a maioria das pessoas não. E isso não pode ser um impedimento para você seguir adiante, né? Se você tem um sonho, você tem que se dedicar. Lá no meu site tem uma entrevista com o Rodrigo Pascoal. E o Rodrigo Pascoal, ele é um cara que ele é muito, além de ser muito gente boa e de desenhar e pintar super bem, ele tem essa coisa muito forte, né? Ele luta muito pelo que ele acredita. Tem até uma frase famosa que ele sempre fala, que a sua dedicação, ela tem que ser do tamanho do seu sonho. Como eu disse no comecinho, eu trabalho com desenho profissionalmente desde 2006. Eu presto trabalhos principalmente para editoras, agências de publicidade e estúdios de design. Eu faço muita ilustração para livros infantis, faço ilustração também para publicidade, já fiz trabalhos para Nike, para Sony, já fiz um trabalho na Folha de São Paulo, onde eu fui convidado a desenhar um debate político, já fiz trabalhos para Editora Moderna, Editora Ática, uma série de editoras e estúdios de design. Eu dou aula também, dou aula de desenho, e descobri que eu gosto muito de dar aula. Eu dou aula numa escola aqui em São Paulo chamada Quanta Academia de Artes. Lá eu dou aula de desenho e eu dou aulas online também, de desenho, pintura digital e ilustração. E eu descobri que eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito de dividir, de motivar os alunos a chegar onde eles querem. Para mim foi uma grande descoberta e que isso é muito bom. Eu posso ajudar muitas pessoas fazendo isso. Essa é um pouquinho da minha história, de como eu comecei a estudar desenho. Eu não vou me alongar muito porque esse é o primeiro episódio e eu não quero te deixar aqui com 3 horas de história para contar. Eu vou fazendo isso mais pra frente, contando a história de outros ilustradores, trazendo muito material que ajuda você a criar a sua rotina de desenho, a melhorar o seu trabalho, enfim, a seguir adiante aí na jornada artística da sua vida aí. Esse aqui é o episódio 0. É o episódio de introdução ao meu podcast,
Mas para não perder a viagem, eu vou responder uma pergunta que eu recebi por e-mail e a pessoa não se identificou, mas eu queria contar um pouquinho, né, responder essa dúvida que pode ser a dúvida de muitas pessoas. A pergunta é a seguinte: a preguiça já foi maior do que a vontade de desenhar? Preguiça é algo que você faz quando você não está fazendo algo que você gosta. Por exemplo, se você gosta muito de jogar videogame, você provavelmente não vai ter preguiça de jogar videogame. Se você gosta muito de correr, se você é viciado em endorfina, você não vai deixar de correr. Você vai praticar o seu esporte, mesmo que seja domingo, sábado, feriado, enfim, algo que você gosta. Você vence a preguiça quando você tem um motivo maior, né, um objetivo para te movimentar. Então você não vai ficar lá sentadão no sofá. Se você gosta de, sei lá, pescar, se você gosta de aeromodelismo, enfim, a preguiça ela te pega quando você está sem objetivo. Então, se a preguiça é maior do que a vontade de desenhar, talvez você não goste tanto assim de desenhar. Isso é normal. Tem gente que está numa fase difícil, depende da fase da vida que você está, você se dedica mais ou menos a alguma coisa. O ideal é você criar um ambiente que te proporcione fazer o que você realmente precisa fazer. Então, assim, se você está acostumado a chegar em casa do trabalho e você joga as coisas num canto e senta na frente da televisão comendo pizza, e você fica sentado no sofá assistindo qualquer programa que esteja passando. O ideal é você quebrar um pouco, você entender por que esses hábitos acontecem, né? Por que você chega cansado e você já faz automaticamente isso? Se você não tiver pizza em casa e você só tiver comida saudável, se você só tiver frutas, por exemplo, você provavelmente vai se jogar no sofá e vai comer frutas, porque não tem pizza. E se você não tiver grana para pedir uma pizza, você não vai pedir uma pizza. Ou se você realmente não quiser comer uma pizza. Mas assim, você tem que criar um ambiente em que ele te proporcione fazer o que você quer fazer. Se você quer chegar e fazer isso, ok, sem problema nenhum. Afinal, as suas decisões são suas. Mas se você quiser mudar um pouco esses gatilhos, você tem que começar a entender por que isso acontece. Se você chega cansado e você quer desligar o cérebro, você assiste televisão, você pode começar a fazer outra coisa. Você pode começar a, sei lá, fazer uma caminhada, você sai com algum amigo, conversa sobre alguma outra coisa que não seja o seu trabalho. Enfim, você começa a mudar um pouco em direção a algo que você quer. Ao longo prazo isso vai render muitos frutos, né? Você não ficou assistindo televisão todas as noites e você, sei lá, encontrou 2 amigos diferentes que você não via há anos por semana. Pô, isso é muito legal, porque você aproveitou melhor o seu tempo, você não desperdiçou o seu tempo. Esse foi o episódio 0, eu quero te agradecer por ter me ouvido até aqui e fica tranquilo. Essa primeira temporada de episódios vai ter 15 episódios e eu vou te passar muitas dicas legais para você desenhar. Eu fico por aqui então, um grande abraço e até o próximo.